Ok, vamos lá, consegui então. Foi algum problema com o Bernardo. Eu recebi uma mensagem dizendo que estava tendo um problema técnico com ele, que só iria começar a gravação quando ele saísse. Não entendi. Então vamos lá, oitavo, olha só. Eu vou compartilhar com vocês, tá? Bom dia, Rafael. Então me respondam, por favor. Vocês estão conseguindo ver a imagem do sistema locomotor? Fala para mim, que eu saí, eu não vou ler se vocês escreverem. Só fala para mim alguém aí um sim ou não. Não. Não estão, não estão vendo? Tá, então vamos lá. Deixa então eu compartilhar de novo. Ok. E agora, estão vendo? Sim. Então, joia. Então, olha só, gente, eu quero que a qualquer momento, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me interrompam, tá? Então, eu estou mostrando para vocês aqui um PowerPoint sobre o sistema locomotor. Nós vamos falar sobre o sistema locomotor, mas a princípio a gente vai falar somente de ossos, porque o sistema locomotor ele é formado por dois sistemas, o sistema esquelético e o sistema muscular. O esquelético é o que fala de ossos, é o que tem o esqueleto, e o muscular, óbvio, vai falar de músculos, né? Então, a gente vai hoje falar sobre a parte de ossos, tá? O esqueleto, ele é formado, né, por um conjunto de ossos, e ele tem como principal função a sustentação do corpo e a proteção de órgãos vitais. Proteção do meu encéfalo, né, da minha região aqui do sistema nervoso central, da minha medula, que passa dentro das minhas vértebras, e as costelas, que protegem o pulmão e os pulmões e o coração. Então, a gente tem como função principal do meu sistema esquelético a proteção de órgãos vitais e a sustentação do meu corpo para que eu possa, através disso, né, me locomover. Mas o sistema locomotor, a parte de ossos, o sistema esquelético, ele não tem só a função de me sustentar e me proteger. Os ossos, eles têm outras funções tão importantes quanto. Que funções são essas? Produção de células. As células no nosso corpo são produzidas dentro de um canal, principalmente nos ossos longos, que é chamado de medula óssea vermelha. Vai ser um reservatório de gordura. Vocês já devem ter ouvido falar em tutano, né? O tutano nada mais é do que uma reserva de gordura que você tem dentro dos ossos, na medula óssea amarela. Os ossos, eles vão servir de reservatório de sais minerais. Então, você tem muito cálcio reservado, guardado dentro dos ossos. A contração muscular é o tipo de situação que só acontece se você tiver íons de cálcio para promover a contração muscular. De onde vem esse cálcio? Dos ossos. Ele está reservado ali dentro. Nós temos dois tipos de células especiais, né? Eu não chego a colocar isso no resumo, porque isso é uma coisa mais para frente, mas nós temos dois tipos de células chamadas osteoclastos e osteoblastos. O que elas fazem? Uma tira o cálcio do sangue, coloca no osso, calcifica o meu osso. A outra tira do osso e joga no sangue, descalcifica. Por isso que quando a gente chega numa certa idade, nós começamos a ter um problema da osteoporose, né, que é a descalcificação do osso, ele vai ficando frágil, vai ficando fraquinho. Por quê? Porque esse osso, ele vai sofrendo um processo. Deixa eu voltar. Vocês continuam. Peraí. Vocês continuam vendo o meu PowerPoint, gente? Sim. Tá, aqui tá entrando gente. E aí, Ju, deixa eu dar a presença para você. Aqui. Só não entrou para mim a Iris. Ela não chegou a aparecer hoje para mim. Então, vamos lá. Então, vocês. Deixa eu voltar aqui. Então,
A osteoporose vem a ser o quê? Exatamente isso, né? Vocês continuam vendo o PowerPoint, amores? Hein? Porque eu mudei minha tela do computador. Vocês continuam vendo? A gente está vendo o Meet. Não, tá vendo o Meet. Então eu tenho que ficar na tela. Tá ok. Então voltei. Então, a osteoporose ela é exatamente isso. É um processo onde você começa a ter uma descalcificação maior do que a calcificação. Isso acontece com a idade. As células vão ficando velhas, elas vão apresentando defeito que nem carro, elas vão começando a ter problemas para trabalhar. Por isso que é importante, na idade de vocês, né, porque mais ou menos até os 30 anos, a gente faz uma poupança de cálcio. Então, é importante a atividade física, a alimentação e pegar sol para ajudar nessa calcificação. Porque depois dos 30 anos, a gente entra num processo que a gente diz que é refratário, né, até mais ou menos os 45, 50, principalmente mulher. Esse período refratário é o quê? É quando essa calcificação fica parecida com a descalcificação, né? Você não tem. Na juventude, você calcifica mais. Nesse processo, você fica estável. O que você perde, o que você ganha. Porém, quando a gente passa dos 45, aí a coisa, principalmente na menopausa para a mulher, né? O negócio começa a ficar esquisito. Você começa a ter lentamente uma descalcificação. E aí começam a surgir os problemas ligados à osteoporose, né? Primeiro você tem um processo de osteopenia, que é essa descalcificação leve, até o problema da osteoporose, que é quando ele fica bem poroso mesmo. Aí a gente fala assim: ah, minha avó estava andando, caiu e quebrou o fêmur, né? A cabeça do fêmur. Não, a sua avó estava andando, a cabeça do fêmur, pela descalcificação, quebrou e ela caiu, tá? Então, deixa eu voltar aqui para o Meet e aí eu vou voltar lá para a tela para poder perguntar. Gente, até aqui, alguém quer falar ou fazer alguma pergunta sobre isso? Posso seguir? Então, vou voltar lá para a apresentação. Então, se em algum momento sumir a imagem do PowerPoint, vocês me avisem, tá? Por favor. Bom, então, olha só. A estrutura dos ossos. Isso aqui é um osso longo, um osso do fêmur, tá? Os ossos longos, eu peguei ele porque ele é o mais completo em toda a estrutura para poder apresentar para vocês. Os ossos longos, eles vão ter aqui assim, onde eu estou passando, né, o cursor do mouse, na estrutura das pontas, que são cobertas por uma cartilagem, aqui na pontinha mostra bem para gente. Por que que é coberto por uma cartilagem? É onde acontecem os encontros, as articulações. Articulação é o encontro dos ossos. Nesse processo de movimento, ossos que se movimentam, né? Por que ossos que se movimentam, Carla? Tem articulação imóvel. Por exemplo, a do crânio, né? Ela é imóvel. Você tem o encontro de vários ossinhos que, com o tempo, o bebê nasce com muita cartilagem. Essa cartilagem vai se calcificando e vai se transformando no osso. Porque essa cartilagem, ele tem uma moleira, né? O bebê é praticamente cartilagem, para poder caber todo dobradinho na barriga da mãe e passar, né, no momento do parto, pelo canal da vagina. Então, ele tem que estar mais flexívelzinho. Então, ele tem muita cartilagem. Conforme ele vai mamando, ele vai absorvendo o cálcio do leite materno, vai se depositando na cartilagem e a cartilagem vai calcificando. Então, você vai tendo uma calcificação e as células do meio desse osso, elas vão se multiplicando para ver o crescimento. E nas pontas, a cartilagem vai calcificando. Com isso, você tem um crescimento ósseo. Quando chega numa certa idade, a calcificação para. É um exame muito comum que vocês já devem ter feito em pediatra. Ele tira um raio-x só daqui do punho e da mão que ele pede, só desse pedaço. Para quê? Para ver a quantidade de cartilagem. É para acompanhar o seu crescimento. Se você tem bastante cartilagem entre os ossos, significa que você está crescendo ainda. Se você tem pouca cartilagem, significa que você
está diminuindo, né? E quando chega num certo momento que você tem só uma cartilagem mais fina, somente para evitar o atrito. A cartilagem ela funciona como uma almofada entre os ossos, ela evita o atrito para não ter o desgaste do osso, né? Porque osso com osso vai esfarelar. Se você fez um raio-x e você tem uma fina camada de cartilagem, significa que você parou seu crescimento. Então, aqui, acompanha comigo o cursor. Nós temos na ponta a epífise, a ponta do osso é chamada de epífise e é coberta pela cartilagem. O meio do osso é chamado de diáfise. Na parte do meio, dá para ver bem a medula óssea amarela, tá? As medulas passam nesse canal do meio, da diáfise do osso, que são as principais partes do meu osso, tá? A epífise, que é a ponta, o meio, que é a diáfise, os canais medulares passando no meio, né, no caminho do osso, e nós temos cobrindo o osso, nessa terceira figura aqui escrito assim, ó, periósteo. O que vem a ser o periósteo? O periósteo, ele é uma membrana fibrosa. Osso não sente dor. Bom, se o osso não sente dor, Carla, como é que dói na hora que eu tomo... Só um minuto. Por que eu estou sem... Só um minutinho, gente. Vocês estão me ouvindo? Tá, porque para mim tinha Sim. apresentado ali que eu estava sem microfone. Estou aprendendo, vamos lá. Então, por que vocês sentem dor? Os meninos, por exemplo, no futebol é muito comum, né? Uma pancada na canela e dor. Vocês já perceberam, as pessoas que fazem, principalmente futebol, ou que gostam de assistir futebol, a canela do jogador, ela é toda assim, ó, cheia de calombinho, né? O que vai acontecendo? Conforme você vai batendo, nas regiões mais pancada, vai havendo ali uma calcificaçãozinha. Então, você vai tendo aquele monte de calinho. E como é que o jogador de futebol ele sente uma dor tão grande se o osso não tem essa inervação? Essa membrana que cobre o osso, o periósteo, ela é altamente inervada e vascularizada. É uma membrana de tecido conjuntivo exatamente para que você avisa o seu osso, dor é um mecanismo de defesa. Ó, encostou, bateu, tá doendo, se continuar, vai quebrar, né? Porque o osso, ele tem duas propriedades, resistência e rigidez. O que é isso? Resistência é o osso. Existe uma experiência que se a gente colocar um osso de galinha dentro do vinagre da coxa da galinha durante uns 3 dias, depois você lava, ele fica flexível, você consegue dobrar ele. Por quê? Você dissolve os sais minerais. Porém, o colágeno, que é uma proteína que está no osso, principalmente, né, no meio das cartilagens, ele não foi dissolvido. Então, você consegue, ele fica ali flexível. Então, essa é uma das propriedades do osso, né? Ele vai ter a resistência. Agora, o que é a rigidez? Giz de cera. O giz de cera, ele tá ali, retinho. Se ele cai no chão, ele quebra. Ou seja, ele tem a rigidez, mas ele não tem a resistência. Trabalhando a rigidez, que quem fornece são os sais minerais, fosfato. A gente fala muito no cálcio, mas você tem o fosfato e tem o cálcio juntos. Por isso que refrigerante é a treva, principalmente refrigerante diet e light. Por quê? Eles, por conta do adoçante artificial, eles têm uma quantidade de fosfato de sódio muito grande. O fosfato compete com o cálcio. Se você ingere muito fosfato, você diminui o cálcio, você diminui um pouco essa rigidez do seu osso, tá? Então, fica um osso mais exposto a uma fratura. Então, você tem essas duas propriedades dos ossos. Eles são rígidos, graças aos sais minerais, e são resistentes, graças ao colágeno. Até aqui, gente, todo mundo?
Mesmo? Dá um ok para mim. Ou se alguém está com dúvida. Ok? Tá joia. Então, vou compartilhar de novo para a gente poder continuar, tá? Então, vamos lá. Então, olha só. Eu tenho, então, nas pontas dos ossos, eu tenho uma estrutura bem porosa. É uma parte chamada osso esponjoso. E o meio do osso é chamado de osso compacto. O que vem a ser isso, gente? Essa parte esponjosa parece uma esponja mesmo, toda furadinha, é onde acontece ali uma irrigação sanguínea muito grande. Esses espaços são chamados de trabéculas. Ali existe uma irrigação sanguínea muito grande, porque o osso, apesar dele ser rígido, ele é uma estrutura viva, ele é formado por células que apenas absorvem sais minerais e a matriz, a substância intercelular, é rígida, mas ali no meio você tem células que precisam se nutrir, precisam de oxigênio para se manter viva. Então, através dessa parte esponjosa, você recebe esse fluxo sanguíneo e de oxigênio. Então, essa é a minha estrutura do osso, tá bom? A ponta, a epífise, onde a gente tem o osso esponjoso. O meio, a diáfise, onde nós temos o osso compacto. Na diáfise passam os canais medulares e nós vamos ter, claro, né? Passando também aí a parte de nutrição, de vasos sanguíneos. Porém, a inervação, ela vai acontecer nessa membrana fibrosa que está em volta do meu osso, que é o periósteo. E nas extremidades, nas epífises, nós temos as cartilagens para evitar o atrito entre os ossos e o desgaste. Bom, voltamos aqui. Então, olha só, a medula, eu destaquei nesse PowerPoint para vocês a medula óssea, tá? O primeiro tem a medula óssea vermelha, mostrando as células produzidas dentro dela. A segunda tem a vermelha, tá? E nós temos a amarela, tá ok? Então, a amarela, se vocês já tiveram a chance, né, de comer mocotó, né, que é a pata do boi, o mocotó, ele tem muita gordura, que a gente chama de tutano. Nada mais é do que muita gordura dessa medula óssea que passa ali dentro, tá? Então, são as medulas que vão produzir células sanguíneas e servir como um reservatório de gordura, um tipo adiposo. Aqui eu fiz eu estou disponibilizando para vocês, gente, o PowerPoint e o resumo, tá? Na próxima aula, que vai ter exercício, eu tornei a colocar o PowerPoint, o resumo e o exercício, tá bom? Aqui, de novo, eu estou mostrando para vocês, tá? O osso esponjoso, dá para ver bem, né? Os furadinhos dele, as trabéculas, e o osso compacto, tá? E mostrando para a gente embaixo exatamente o canal medular. Bom, a divisão do esqueleto. Dá uma olhadinha nessa divisão, que eu vou voltar lá com vocês no Meet. Olha só, o esqueleto, ele é dividido em esqueleto axial e apendicular. O que vem a ser isso? O axial é um eixo, então é fácil perceber se é um eixo, é essa parte central do meu corpo. E o apendicular vem da palavra apêndices, são os membros, tá? Então, aqui nesse desenho, ele não compartilhou. Foi, agora foi. Aqui para vocês, vem mostrando bem essa divisão do esqueleto, né? Onde a gente tem o esqueleto axial, aqui ó, é o meu meio, eu tenho o meu crânio, a medula, as costelas e o osso da bacia, da pelve, né? Aqui ó, tá? O ilíaco. E eu vou ter o apendicular aqui, ó, os membros, certo? Então, nós temos essa parte das pernas, dos braços, nós chamamos de apendicular, que vem da palavra apêndice. Além do esqueleto ter essa divisão,
os ossos, eles são classificados pelas suas formas. Por exemplo, o fêmur é um osso longo, óbvio. Agora, olha aqui no meu dedo. Eu tenho 3 ossinhos, que são ossos curtos. Nós temos também ossos como da coluna vertebral, que eles são chamados de irregulares. Eles não têm uma forma muito definida. E aqui nós temos o que nós chamamos de ossos chatos, né? Por exemplo, esse osso que nós temos aqui assim, ó, da nossa região da clavícula, ele é chato, tá? Os ossos do carpo, dos dedos, eles são ossos curtos, a rótula. Agora, os ossos dos membros superiores e inferiores, eles são ossos longos. Então, os ossos, eles são classificados também, né? Você vai ter na estrutura do osso, você tem uma parte esponjosa, uma parte compacta, você tem na estrutura, na organização do seu esqueleto, né? O axial e o apendicular. E formando esse esqueleto, você tem ossos longos, chatos e curtos, tá bom? Bom, e aqui eu trago para vocês as articulações, os tipos de articulações, tá? Só um minutinho, gente, deixa eu ver aqui. Eu vou parar a apresentação aqui com vocês só um minutinho. Espera aí.